Hi, hello, greetings. That's Teacher Bruno talking to you. How are you doing? I hope all of you, as well as your family, are doing very well. Olá, oi, tudo bem? Meus cumprimentos a todos vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês todos, assim como suas famílias, estejam muitíssimo bem. Teacher Bruno, professor Bruno falando com vocês, galera. Prontinho, prontinho para poder levar um inglês fácil, um inglês gostoso para a casa de vocês. Porque eu sei que ele é super possível de vocês aprenderem e vocês têm toda a capacidade para isso. Vocês podem, vocês conseguem e muito. Então, vamos abrir aí as portas do nosso coração, da nossa inteligência para esse conhecimento que é tão importante e tão bonito. So, let's start what we have for today. Então vamos lá? Vamos começar o que nós temos para esta semana? Let's see. Vamos ver. Okay, so this week we have two topics to be studied. Esta semana nós temos duas coisinhas a serem estudadas, de uma maneira bem tranquila. Nós temos aqui o Class 5, Exercises Correction. Nós temos aqui a aula 5, com a correção dos seus exercícios. Só vamos corrigir, vamos fazer uma leve discussão a respeito disso e tirar as nossas dúvidas. E depois nós vamos fazer um Lessons 1 through 5 Review. E nós vamos fazer uma grande e importante revisão de todo o assunto, de todas as partes explicativas, desde a lição 1 até a lição 5. Coisa simples, coisa prática, galera. Let's see, let's begin. Vamos ver, vamos começar. Okay, so pick up your booklets and open to the pages 40 and 41. Exercise number 2. Peguem aí a apostila de vocês, o material didático de vocês, galera. Abrindo todos, lá no exercício 2, páginas 40 e 41. Tem uma perguntinha lá sobre aquela tirinha envolvendo Hagar, o terrível, que diz assim na pergunta A. Does Hagar like the house? Hagar gosta da casa? E ele responde, ó, a resposta correta aí no A. No, he doesn't. Não, ele não gosta. Na B. What is his opinion about it? Qual a opinião dele sobre ela, sobre a casa? The house is a disaster. A casa é um desastre. É horrível. Na letter C. Is it an expensive house? É uma casa cara? Resposta correta. No, it costs almost nothing. Não, ela custa quase nada. Na letter D. What does it need? Do que ela precisa? Resposta correta. It needs some repairs. Ela precisa de alguns reparos, de alguns consertos. Na letter E, na letra E. Why didn't Hagar answer the man's question? Por que Hagar não respondeu a pergunta que aquele outro homem, aquele personagem fez? Because he needs to make some sacrifices and do hard work to repair the house. Porque ele precisa fazer alguns sacrifícios e trabalhar muito, trabalhar duro para fazer o conserto da casa. The last question, a última pergunta. Is he ready to work hard and repair the house? Ele está pronto, está preparado para trabalhar duro e fazer o conserto da casa? No, he isn't. Não, ele não está, galera. Não está. Let's see the next exercise to be corrected. Vamos ver o próximo exercício a ser corrigido? Let's see. Oh, exercise number 3. Exercício número 3, page 41, página 41. Pede assim o primeiro exercício. Hagar's personality. A personalidade de Hagar. Gente, de acordo com toda a situação, ó, no A. He is lazy.
Ele é preguiçoso. No B, Helga's personality. E a personalidade da Helga? She is authoritarian. Ela é autoritária, é bem mandona, é bem firme. Let's see the other one we have. Olha só nosso outro exercício. Exercise 1, page 43. Exercício 1, página 43, em que a gente completa usando some, any e no. Lembrando que o some aparece em pergunta em que a gente pede e oferece coisas, também em frase afirmativa. O any aparece em perguntas normais ou em frases negativas que tenham not. E esse não, nenhum, aparece em negativas sem o not. Olha só como é que ficou o primeiro. Ó. O primeiro usou some. Some of the boys from school were at the movies last Saturday. Alguns dos meninos da escola estavam no cinema no sábado passado. No B, nós também usamos o some. Diz assim, we need some more milk for this recipe. Nós precisamos de mais algum leite para esta receita. Na letra C também usamos o some. Veja só. Can I give you some fresh fruit juice? Eu posso oferecer a você algum suco de fruta bem fresquinho. Veja só que a gente está oferecendo, por isso que a gente usou o some. Na letter D, na letra D. There are no open today. It's a holiday. Não tem nada aberto hoje. É feriado. Por isso que usamos o no, nenhum, dando esse sentido de nada aberto. Na letter E, na letra E. I don't need any money from my parents. I have a nice job. Eu não preciso de nenhum dinheiro de meus pais. Eu tenho um ótimo emprego. Letter F, na letra F. What can't I have a toast for breakfast? Because there is no bread. Por que eu não posso comer torrada no café da manhã? Porque não tem nenhum pão. Na letter G, usamos o some. Would you like some dessert? Você gostaria de alguma sobremesa? And in the last one, H, e no último aqui, ó, no H, usamos o any. Do you have any good news for me today? Você tem algumas boas notícias para mim hoje? Easy, isn't it? Some, any, and no. Tranquilo, não é, galera? O uso de some, any e no. Alright. What about giving the continuation? Vamos lá continuar? Let's see. Nosso assunto, que nós vimos já há um bom tempo atrás, foi o uso do presente perfeito contínuo, que é aquele em que a gente usa have, ou então has, been e verbo com ing, com a aparição de algumas palavras para poder ajudar bem dentro disso. Para que serve esse presente perfeito contínuo? Para poder falar de uma ação que a gente começou a fazer lá no passado, ainda está fazendo agorinha mesmo, neste momento, e pode ser que continue a fazer lá no futuro. Veja só que simples. I have been working there since 2008. Eu estou trabalhando lá desde 2008. Quer dizer que em 2008 eu comecei a trabalhar lá. Ainda estou trabalhando neste exato momento. E pode ser que eu continue a trabalhar. E a gente conta com o uso destas palavras, since e for. O since que é desde tanto tempo e o for que é há tanto tempo, para poder reforçar toda esta ideia. Olha só o próximo quadro com mais exemplos do presente perfeito contínuo. Veja só, o presente perfeito contínuo, ele pode aparecer em frases da seguinte maneira. Pode aparecer dessa forma, ó, usando o apóstrofo, VE, que diz respeito à palavra have, depois o been
e um verbo com ing. Ou então, assim, apóstrofo, S, been e verbo com ing. Esse apóstrofo S é para poder dizer a respeito de has. Has been, verbo com ing. Para que serve tudo isso mesmo? Para poder falar que alguém começou a fazer alguma coisa lá no passado, ainda está fazendo esta ação agora mesmo no presente e pode ser que continue a fazer no futuro. É bem simples, galera. É tudo usado para uma boa interpretação. Let's see other. Olha só outro. Nós também estudamos os verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que no presente a gente escreve de um jeito, só que quando a gente passa para o passado, eles ganham ed no finalzinho. Por exemplo, to work, trabalhar, worked, trabalhou, trabalhei, trabalharam, ganhou ed. Olha só, to wash, lavar, lavou, washed, também ganhou ed. To call, chamar, ligar, chamaram, called, ganhou ed. É desse jeito um verbo regular. Aqui nós temos alguns exemplos de verbos regulares, aqueles que no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado, ó, todos eles ganharam ed no final. Tem aqui uma leve exceção. Tá vendo a palavra cry? A palavra cry, para ficar no passado, tem que ganhar ed. Só que cry termina em y. O que a gente faz? Tira esse y e no lugar do y colocamos ied no finalzinho. Bem simples, não é, galera? Mais exemplos aqui de verbos regulares. Quando colocados no presente estão de uma forma, só que no passado eles ganham ed no final. Really simple. Nós também temos os verbos irregulares. O que são mesmo os verbos irregulares? São aqueles que no presente a gente escreve de um jeito, só que quando passa para o passado, eles ficam totalmente diferentes. Por exemplo, a palavra to go, ir. O passado dele, fui, foram para determinado lugar. A gente fala went. To see, ver. Para poder falar viu, vi, viram, saw. Fica diferente, né? To do, que é fazer, para poder dizer assim, fiz, did. To come, que é vir, para poder dizer que veio para determinado lugar, came. Então, no presente a gente escreve de um jeito, só que no passado a palavra muda. Aqui mais alguns exemplos de verbos irregulares. Aqui estão todos na sua forma original, no presente. Só que quando colocados no passado, mudaram muito. A gente escreve de uma maneira diferente. Uma coisa muito importante. Todas as vezes, quando a gente vai fazer uma pergunta e dar uma resposta sobre o passado, a gente usa essa palavra-chave aqui, ó, a palavra did. Did é usado para fazer pergunta, dar resposta positiva e dar resposta negativa sobre o passado. Então, did apareceu aqui na nossa pergunta, na nossa frase afirmativa e na nossa frase negativa usamos didn't. É a nossa palavra-chave para perguntar e responder sobre coisas que aconteceram no passado. Nós também temos um outro tipo de passado, que é o nosso passado contínuo. Aquele que dá a ideia de coisas que eu estava fazendo no passado ou que estavam acontecendo coisas no passado. Como a gente usa isso? Tranquilo. É só usar a palavra was, que significa estava, ou então a palavra were, que significa estavam, e depois um verbo, uma ação, com ing no final. Por exemplo, he was playing golf. Ele estava jogando golfe. Ou então, they were studying. Eles estavam estudando.
Really simple. Aqui mais algumas explicações sobre o uso do passado contínuo, que ele é bem usado dentro dessa situação, usando a expressão was ou a expressão were, estava ou estavam, e um verbo com ing no final. The man was walking along the beach at sunrise. O homem estava caminhando pela praia ao nascer do sol. Uma regra que é muito tranquila. Para poder deixar isso negativo, dizendo que não estava ou não estavam, é só usar a expressão not para poder completar essa situação negativa. Not, por exemplo, he was not running along the beach. Ele não estava correndo na praia. Well, I hope you have enjoyed our class. All the best for you, my friends. I hope you have enjoyed and all the best for you. Galera, eu espero que vocês tenham realmente gostado e aprendido de montão com a nossa aula, ok? See you there in the next time. Vejo vocês da próxima vez. All the best for you, class. Bye-bye. Tudo de bom a vocês e tchau, tchau.